Oi, gente querida, estou aqui com vocês mais uma vez para dar prosseguimento à série que eu estou pregando aqui sobre os 12 apóstolos de Jesus. Mas antes de eu entrar propriamente na mensagem, eu queria pedir para você que não se inscreveu ainda, que se inscreva no meu canal, clica também no sininho, porque quando você clica no sininho, você vai começar a receber as notificações de novas mensagens. Quero até dizer que às vezes o YouTube, ele acaba fazendo com que você que já clicou no sininho, por alguma razão, deixe de estar lá inscrito. Então verifique se você está inscrito mesmo, se não está, clica lá, se inscreva e clica no sininho de novo, tá bem? E por favor, compartilhe essas mensagens, porque estão sendo bênçãos para bastante pessoas. Muito obrigado. Vamos lá começar. Hoje é a quarta mensagem e eu vou falar do discípulo André. André não é um discípulo muito conhecido, né? Como aqueles três mais conhecidos de todos, Pedro, Tiago e João. Mas ele é conhecido por outros nomes, além de André. O mais comum, ele é chamado de Protokletos. Essa é uma palavra grega que significa o primeiro chamado, porque ele foi o primeiro discípulo a quem Jesus chamou, tá? Algumas das informações que a gente tem sobre ele gerais. Ele era filho de Jonas, como Pedro, né? Pedro era Simão Bar Jonas. Bar é filho de Jonas. Então, André também era filho de Jonas. Ele foi nascido em Betsaida, assim como Pedro, está lá em João 1,44. Ele vivia com Pedro em Cafarnaum, quando Jesus o chamou, lá em Marcos 1,29. E também era pescador. A gente vê isso lá em Mateus 4,18. E ele era discípulo de João Batista, assim como Pedro, tá? Tá lá em João capítulo 1, versículos 30 e 40. Ele foi, portanto, listado entre um dos 12 discípulos que Jesus chamou para ser seus apóstolos. Está lá em Mateus capítulo 10, de 2 a 4. O nome André deriva do grego e significa da ideia de masculinidade. No grego, andros é homem. E André, portanto, pode dar a ideia de um indivíduo másculo, né? Fale da sua masculinidade. É importante dizer que a palavra grega para andros é homem másculo, né? Porque tem a palavra mais genérica que é antropos. Antropos fala de homem, humanidade, aí inclui mulheres também. Mas andros é o macho, vamos dizer assim, o homem macho. E André, portanto, fala de um homem masculino, né? Qual que é a personalidade e o caráter que a gente sabe de André? Não fala muitas coisas a respeito dele na Bíblia. Mas lá em João capítulo 1, versículos 35 a 42, fala que ele ficou muito entusiasmado, né? Quando ele fala sobre Jesus para Pedro e tudo. Ele também era uma pessoa muito inquiridora, ele vivia perguntando coisas para Jesus. Provavelmente André era um homem culto, um homem muito preparado, então ele tinha perguntas para Jesus e a gente percebe isso nos encontros que a Bíblia relata que ele teve com Jesus, né? Então vamos lá a esses encontros. O primeiro encontro foi quando Jesus o chama, né? Ele é o primeiro discípulo a seguir Jesus. Ele também foi chamado para ser um dos pescadores de homens, lá em Mateus 4,19. Ele foi enviado, né, por Jesus na missão aos judeus para pregar o reino dos céus. E para que mais? Curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar demônios. Esse é o chamado de Jesus para esses discípulos, né? A gente vê lá em João capítulo 12, 20 a 22, quando alguns gregos vieram falar com ele, dizendo que queriam ver Jesus. E daí, gente, a gente já tira uma lição, por inferência, que André falava bem o grego. Aliás, a língua grega naquele tempo era muito mais falada do que o inglês é falado hoje. Mas André é muito provável um dos discípulos mais cultos, então, com certeza, falava bem o grego. Foi ele também quem disse a Jesus sobre o menino
né? Quando Jesus viu a multidão que precisava ser alimentada, foi ele que disse para Jesus: olha, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes. A gente vê isso lá em João capítulo 6, versos 8 e 9. E ele também estava presente quando Jesus apareceu aos discípulos lá depois da ressurreição, lá no Mar da Galileia, né, em João capítulo 20, de 19 a 25. Estava presente também naquela última vez que Jesus fala sobre a grande comissão, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho entre as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Toda a autoridade me foi dada, lá em Mateus capítulo 28, de 16 a 20. E também estava junto com os discípulos lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus foi assunto aos céus, quando ele foi elevado aos céus, né? Lá em Atos capítulo 1, versos 8 e 9. Queridos, quais as histórias que a gente ouve a respeito de André? Alguns sugerem que André pregou na Grécia, mas também pregou na Ásia Menor, né, naquela região ali da Turquia e tudo, e foi ainda além, chegou até a Rússia. Tem uma história do 7º século depois de Cristo que sugere que André ele foi pregar lá no meio dos sítios, né? E acabou sendo crucificado numa cruz em forma de X pelo procônsul romano, tá? E em função disso, o símbolo de André é uma cruz em forma de X entre os cristãos lá dos primeiros séculos, né? Depois de Cristo. Qual é a lição espiritual que nós retiramos de André? Não temos tantas coisas para falar sobre ele. Mas, em primeiro lugar, ele era um indivíduo entusiasmado. Quando ele encontrou o Messias, isso deu uma alegria tão espetacular para ele, que isso mostra que André, de fato, esperava pelo Messias. Então, talvez isso seja uma forma de mostrar que, apesar dele ser um indivíduo culto, um indivíduo que conhecia as Escrituras, porque quando Jesus fala sobre ele, fala, aí está verdadeiramente um homem que conhece as Escrituras, né? Mas o que a gente pode tirar como lição espiritual da vida de André é que ele foi um apaixonado por Jesus, na maneira como ele contou para o seu irmão Pedro e, muito provavelmente, na maneira como ele foi conhecido durante toda a sua vida, a ponto de morrer crucificado numa cruz em X por causa da sua fé e da pregação do Evangelho. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado. Não temos muitas coisas a respeito de André, mas tudo isso que eu falei para vocês já é um bom começo para você continuar sua pesquisa. Um beijo grande no teu coração, Deus te abençoe. Te amo, viu? Em nome de Jesus.